Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito às três maneiras pelas quais Deus prova a sua existência, o que elas provam a existência de Deus. Nós vemos primeiro isso, livro dos Salmos, capítulo 19, que nos diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Aqui nós vemos a primeira prova da existência de Deus está através daquilo que foi criado por Deus. E o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui nós vemos um universo foi arquitetado e planejado por Deus. Eles não são produto de um acaso. Tudo vieram à existência por uma ordem divina, como nós vemos isso. O livro de Gênesis, capítulo 1, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E chegou um dia que Deus pôs em ordem este mundo. A primeira coisa que ele falou foi: haja luz. E daí por diante ele chamou a existência todas as coisas. Então a primeira prova de que Deus existe está a criação. E o salmista Davi, ele diz: sem linguagem, ela mostra, revela que foi criado por Deus. Da seguinte expressão, ele nos diz: sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. É como que o sol, a lua, as estrelas falassem, dando prova de que alguém as criou. E nós vemos também Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando escreveu aos Romanos, capítulo 1, os versículos de número, quando ele fala, inspirado pelo Espírito Santo, aos Romanos, capítulo 1, os versículos do 18 ao 25, ele nos diz, aos Romanos, capítulo 19, ou seja, aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25, ele nos diz: porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescrutáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Aqui nós vimos o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz: porque as suas coisas, tanto invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então aí está a natureza provando a existência de Deus. Então, Deus não tem o homem por inocente, porque a natureza está aí como prova de que ele existe e não vai ter ninguém por inocente. Ela está aí como prova viva, assim como um grande arquiteto, ele planeja um edifício, né? Desenha um edifício, depois ele põe em prática aquele edifício. Assim também Deus planejou na eternidade o universo e trouxe a existência. Então a primeira forma de Deus se revelar ao homem é através das coisas que foram criadas por ele. E a segunda foi através dos profetas. E Deus inspirava os profetas, repreendendo o povo, trazendo uma mensagem para o povo. Nós vemos isso aos Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, Deus levantou os profetas para trazer a sua mensagem de arrependimento, de correção para com o seu povo. Então, a segunda forma de Deus se revelar-se ao homem foi enviando os profetas, profetizando, denunciando o pecado do homem, da humanidade. E em terceiro lugar, nós vemos também que foi através das escrituras sagradas, dos escritos também. Tudo foi escrito pelo homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, como assim a Bíblia nos diz. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, 16, 17. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Deus inspirou os seus servos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo isso, que nenhuma profecia foi produzida por particular, né? Mas homens falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E essas profecias, elas não são de particular interpretações, porque homens santos foram inspirados por Deus para falar e estão registradas na Bíblia Sagrada, como nós vimos isso em Coríntios capítulo 10 e versículo 11, que tudo foi escrito que aconteceu com o povo de Deus quando tirou do Egito, né? E as demais coisas que foram escritas foi como um exemplo, né? Como Deus agiu, como Deus falou. Então aí nós vemos a revelação de Deus através da natureza. A revelação de Deus quando ele levantou os profetas profetizando. A revelação que ela veio pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que no princípio, né, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus,
e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Então, Jesus é a expressa imagem de Deus para com o homem. É isso que nós vemos aos Hebreus capítulo 1, versículo 3, a parte B, que diz: e nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então, Jesus é a expressa imagem do Deus invisível que se fez carne e veio a este mundo. Paulo, escrevendo-nos aos Filipenses capítulo 2, versículo 9 em diante, disse que Jesus não teve por usurpação em ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo uma forma humana, de servo, e ele foi obediente até a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os homens, nome que se nomeia tanto na terra como no céu. E um dia todos irão se prostrar diante dele, e toda língua irá confessar que Jesus é o Senhor. Então, não há de que o homem se desculpar, da existência de Deus. E a maior prova da existência de Deus é o próprio homem, que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre todos os animais da terra. Aí nós vemos que Deus criou o homem já dotado de inteligência. Então ele já refletia essa inteligência de Deus. Aí está a prova. O maior ateu, o mais ignorante que ele queira ser, ele é uma prova da existência de Deus, porque ele é um ser inteligente. E essa inteligência dele não é produto de um acaso, porque foi Deus quem criou, ou seja, esse ser espiritual, que é onisciente, onipresente e onipotente. Então a maior prova que Deus existe é o próprio ser humano. Então ninguém será indesculpável diante de Deus no juízo final, quando Deus o providenciou um plano de salvação para restaurar esse homem que havia sido extraviado, afastado de Deus pelo pecado de Adão e Eva, que Adão e Eva representava toda a humanidade. Pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, mas pela obediência de um só homem veio a graça, a justificação, a reconciliação. Então,
o projeto de Deus, o plano de Deus será cumprido na sua íntegra, porque Deus criou o homem não para pecar. Deus não criou o homem para que ele fosse condenado. Deus criou o homem para viver eternamente. E Deus não desistiu desse homem, a ponto de ele investir o que ele tinha de mais precioso na eternidade, quando o apóstolo São João nos diz, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não desistiu desse homem, a ponto de o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, livro dos Salmos, capítulo 8, ele diz: quem é o homem mortal para que te lembre dele e o visites? Pouco menor tu o fizeste do que os anjos, e coroaste esse homem de glória, né? Que ele dominasse sobre toda a criação. Quer dizer, quando Deus criou Adão, criou ele realmente dotado de inteligência, que ele dominasse toda sobre a criação. Então, quando ele pecou, ele perdeu esse domínio. Mas a Bíblia diz que Deus irá restaurar todas as coisas em Cristo Jesus. Então que você pare neste momento e reflita que o universo não foi produto do acaso. Deus, o grande arquiteto do universo, como diz o escritor aos Hebreus, foi que elaborou, planejou e trouxe à existência. Como você também, você não é produto de uma evolução. Você foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Você é importante para Deus, que você, o homem, né? Adão, que ele representa todo o ser humano, ele participou também da criação de Deus. Veja como o homem é tão importante. Porque a Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, todos os animais, mandou que Adão colocasse o nome de todos eles, e Adão colocou. Aí vemos que ele já era dotado de inteligência. E a Bíblia diz que tudo aquilo que Adão colocou, isso foi. Até o nome de Eva, a sua esposa, foi ele quem colocou. Veja como Deus tem um propósito eterno para com este homem. Satanás pensou que tinha destruído a obra-prima de Deus, porque Satanás, como sabemos, o nome dele era Lúcifer, né? Aquele que tinha, refletia a perfeição total, era o sinete da perfeição. Ele refletia a perfeição de Deus. Quando olhava para Lúcifer, nós via nele um querumbi de resplendor, né? Então ele era o sinete da perfeição, vamos dizer, era a coroa, né, dos seres angelicais. E nós sabemos a história de Lúcifer, que ele se rebelou-se contra Deus pelo seu resplendor, pela sua sabedoria. Ele queria tomar o lugar de Deus, pelo qual Deus o destronou. E não houve perdão para Lúcifer, nem para com os anjos que estavam aliados a ele naquela rebelião. Deus não concedeu outra oportunidade a Lúcifer. Por quê? Porque ninguém tentou Lúcifer. Ele estava no lugar perfeito, ele era perfeito em todos os seus caminhos, seus pensamentos. Mas ele era dotado de livre arbítrio. Por isso que ele
pecou e Deus respeitou esse livre-arbítrio dele. Então, Deus não lhe concedeu oportunidade para Lucifer nem para aqueles anjos, porque o pecado dele foi contra a santidade e a autoridade de Deus. Já com respeito ao homem, Deus lhe concedeu outra oportunidade, porque eles foram induzidos, foram enganados, né, a pecar contra Deus, quando Satanás se introduziu ali em uma serpente e usando voz humana, contrariando a ordem de Deus, e Eva obedeceu e pecou, e Adão também pecou. Mas o pecado não pegou Deus de surpresa, né? Gosto sempre de dizer, Satanás foi surpreendido lá no jardim do Éden, porque ele pensava, do mesmo jeito que não teve oportunidade para ele, ele foi arruinado, o homem também estava perdido. Mas a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. Então, quando Adão e Eva pecaram, que Deus veio na viração do dia perguntando por eles, eles estavam escondidos, Deus perguntou por quê, e Adão disse, a mulher que tu me deste, essa me enganou. E a mulher disse, a serpente me enganou. Então Deus amaldiçoou ambos, mas Deus fez uma promessa, a primeira promessa, no jardim do Éden, diante de Satanás, né? Porque esse título ele já perdeu Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus, ele passou a ser Satanás, que significa adversário de Deus e dos homens, e Diabo, que significa acusador. Então, ali Deus fez vestimenta para aquele casal. Ora, se fez vestimenta de pele de animal, o animal foi morto e cobriu aquele casal. O que significa isso aí? Já foi uma demonstração da graça. Aonde o pecado abundou, lá no Éden o pecado abundou, a graça também já superabundou. Então cobriu aquele homem, significando que o quê? A justiça de Cristo estava sendo imputada àquele casal. Houve o derramamento disso aí. Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Então a salvação é o ato da graça, da misericórdia de Deus. O homem estava perdido, sentenciado à condenação eterna. Deus interveio lá no jardim do Éden, cobriu aquele casal, independente de qualquer obra de justiça, mas já mostrou a sua misericórdia, o seu perdão para aquele casal ali. E Deus fez a primeira promessa, né? Porém, inimizade entre ti, falando com respeito a Satanás, e entre a mulher, né? Os descendentes da mulher. Este te ferirá o calcanhar, se referindo, ou seja, tu lhe ferirás o calcanhar, se referindo ao diabo. Tu lhe ferirá o calcanhar do descendente da mulher, né? Mas ele te ferirá a cabeça. A morte de Jesus Cristo foi um ferimento no calcanhar, mas a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus foi o ferimento na cabeça mortal de Satanás. E o apóstolo São Paulo profetizou em Romanos capítulo 16, versículo 20. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele já foi ferido, já foi vencido. O comando pertence a Jesus. Mas em breve a igreja irá presenciar o seu julgamento total, quando ele for lançado, ele e seus anjos, no inferno. A igreja irá presenciar e participar desse julgamento. Então concluo dizendo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mais de 2000 anos faz que o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia,
do perdão de Deus está sendo pregado a todo ser humano. Deus está pronto para perdoar todos aqueles que reconhecem que é um pecador e que não pode salvar-se a si mesmo, mas reconhece através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único método estabelecido por Deus para justificar, para salvar o ser humano. Está sendo pregado. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus tem determinado um dia em que há de julgar este mundo por meio de um varão. Então o Evangelho de Cristo está sendo pregado universalmente falando, mais do que nunca, através dos meios de comunicação. O homem está consciente de que Deus é o Criador do universo, que a Bíblia diz que Ele criou tudo pelo poder da sua palavra. E somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de adoração e de todo o louvor. Então, Cristo não é uma religião. Cristo é o Filho de Deus. É o mediador entre Deus e os homens. Que é isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, mais do que nunca, o ser humano está precisando voltar para Deus, reconhecer a sua soberania, de que Ele é o Senhor no céu, na terra e no mar. É bem verdade que o espírito do anticristo já existia na época dos apóstolos. O que significa o espírito do anticristo? São todos aqueles líderes que se levantam contra a palavra de Deus, né? Anunciando, propagando seus dogmas, distanciando o ser humano da verdadeira adoração a Deus. Satanás sabe como é tão importante o ser humano reconhecer que somente Deus é digno de ser adorado, de ser prostrado. Que ele tentou o próprio Filho de Deus, né? Oferecendo todos os reinos deste mundo, se Jesus lhe adorasse. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Mas o homem, na sua cegueira espiritual, porque a Bíblia diz que o Deus deste século, Satanás, cegou a mente do ser humano para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça e ele seja convertido. Então o espírito do anticristo vem atuando desde a época de João, já dizia, há muitos anticristos espalhados pelo mundo. São aqueles que propagam tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, mas a igreja vai ser arrebatada, né? E o anticristo, que será uma pessoa, uma personificação do próprio Satanás em uma pessoa, ele será revelado. E a Bíblia diz que Deus permitirá a operação do erro para aqueles que não deram crédito na verdade. Então é isso que nós estamos vendo nesses últimos dias, os precursores, assim como João Batista foi o precursor de Jesus Cristo, convidando o povo ao arrependimento, né? Que se arrependessem para aceitar o Messias, o Salvador do mundo. Assim também o espírito do anticristo tem levantado os seus precursores pelo mundo, preparando o palanque, né? Os corações das pessoas para se afastar do verdadeiro Deus, para adorá-lo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, está sendo pregada, né? E está divertindo, alertando o mundo
que só ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Reflita nesta mensagem, porque Deus te ama e quer salvar a tua alma.